Olá a todos. Hoje o nosso palestrante aqui da Casa Maria de Nazaré foi o Cláudio. Então, Cláudio, a primeira pergunta é uma opinião mais política sobre prisão e condenação. O senhor falou do ato de Jesus ter ficado em silêncio. Diante de toda essa discussão, todo esse movimento político que está ocorrendo no Brasil e no mundo, o que o senhor nos recomenda? Bom, eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos hoje enquanto cristãos e exercermos na plenitude o Evangelho é justamente essa tendência que a gente tem de querer colocar na boca de Jesus coisa que ele não falou ou interpretar da maneira que é mais conveniente para nós aquilo que ele falou e nos esquecermos de, na verdade, do que foi a vivência dele, porque é isso que na verdade deve ficar para nós. Deve ficar muito claro. Então, assim, como eu disse anteriormente, por exemplo, a questão da pessoa se auto-intitular cristã e dizer que ela precisa ter uma arma para se defender. Com relação a essa questão da violência, eu reponto ao episódio em que Jesus estava sendo preso no Monte das Oliveiras e que Pedro, então, sacou da espada e cortou a orelha, né, de um dos centuriões que teria ido prendê-lo. E a literatura diz que Jesus pegou a orelha decepada do soldado, colou de volta, né? E disse para Pedro: guarda, embainha tua espada. Aquele que ferir pela espada será ferido também. A literatura, os evangelhos, os estudos dos evangelhos nos dão a crer que João Batista, que seria o precursor de Jesus, teria sido a encarnação de Elias, a reencarnação de Elias, do profeta Elias. E João Batista, como se sabe, ele fez, né, todos os ensinamentos, né, Então, a literatura, né, os estudos dos evangelhos nos dão a crer que João Batista teria sido a reencarnação do profeta Elias. E o profeta Elias teria sido, então, um dos preparadores da vinda do Messias, da mesma forma que João dizia: olha, eu vos batizo com água, né, mas virá aquele que virá batizá-los com fogo, né, o fogo da nova aliança, enfim. Elias, em um determinado momento, no Antigo Testamento, ele manda passar o fio da espada a 490 profetas desafetos, né, da rainha que queria enforcá-lo também, que queria degolá-lo também. João Batista é degolado, porque ele denuncia o adultério, né, do rei Herodes, e ele é degolado também. Então é uma máxima daquilo que poderia ter sido um resgate, né, que ele diz: aquele que ferir pela espada também será ferido. Eu particularmente não vejo sentido e não vejo lógica, não vejo nexo em alguém que se diz cristão e não tendo a obrigação institucional de portar uma arma como um profissional de segurança de quem se espera que seja treinado técnica e tática e emocionalmente para poder portar uma arma como aquela em defesa do cidadão indefeso, ou seja, não é uma pessoa que recebeu treinamento, remuneração, esteja legalmente investido daquela autoridade para fazer aquele trabalho de combate mais efusivo ao mal, ou seja, um cidadão comum, alguém que não recebeu aquele treinamento, a pessoa arvorar-se do direito de portar uma arma sob o argumento de que é para se defender. Eu, como cristão, tenho muita dificuldade de aceitar uma questão como essa, porque é querer fazer a justiça com as próprias mãos, é achar que por si só vai dar conta de se defender, e eu acho que isso aí é inaceitável, é incompatível com o ensinamento do Cristo, porque ele, como eu já disse, ele asseverava: aquele que ferir pela espada também será ferido. Então eu não vejo nexo de alguém que se diz cristão, dizer que está se sentindo seguro, né, que acha que isso vai de alguma forma ajudá-lo a se defender, a defender sua família, a defender seu patrimônio, quando a gente sabe, na verdade, que todas as estatísticas e os estudos sérios dão a entender que quanto mais você arma a população, muito mais você incita a violência. Nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, as pessoas têm se tornado tão impacientes e tão intolerantes que as pessoas muitas vezes brigam por bobagem, brigam na fila do ônibus, brigam na fila do restaurante, brigam porque o bife veio mal passado ou bem passado demais, brigam no trânsito, brigam no trabalho,
brigam porque uma pessoa olhou para o outro atravessado. Então é uma questão que eu não consigo enxergar sentido nexo em alguém que se diz cristão se arvorar em um direito desse. O Cristo, por diversas vezes, em diversos momentos, ele ergueu a voz contra a violência, ele foi um ativista, né? Ele jamais compactuou com o mal, jamais compactuou com a injustiça, mas ele se calava quando era com ele. E aí eu acho que a gente pode voltar a fazer uma leitura daquilo que ele quis dizer com a questão de oferecer a outra face. Ele não estava determinando que nós, por exemplo, de bom grado entregássemos o pescoço ao assassino, porque é necessário que se use o bem, se use a virtude como uma postura ativa, né, na construção de um mundo melhor, na construção de uma sociedade melhor, né? O Livro dos Espíritos, inclusive, em um dos questionamentos que Kardec faz pelo Espírito, por que a gente tem a noção de que muitas vezes o mal ele se sobressai ao bem, e aí os Espíritos recordam porque o bem é tímido e o mal é ousado. Quando o bem utilizar da mesma altivez, né, da mesma ousadia para se impor como bem, para se impor como luz, ele vai conseguir dar a volta por cima e ele vai conseguir se impor. É por isso que Jesus dizia, não se faz a luz para se botar embaixo do alqueire, né? Fazei brilhar a vossa luz. Você não bota ou edifica uma cidade sobre o monte para poder escondê-la. Então, em muitos momentos, o que Jesus ele presenciava as injustiças e ele se posicionava contra as injustiças, né? Quando ele foi socorrer a mulher no sábado, que os fariseus vieram confrontar, você está curando a senhora no sábado, está curando a mão ressequida do outro homem no sábado. Ele contrapôs essa hipocrisia desses homens novamente com a lei judaica, né, que se dizia, olha, ide e aprendeu o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Então quando ele diz oferecer a outra face, é oferecer aquilo que você tem de melhor. Então, se alguém te trata com intolerância, você oferece a sua intolerância. Se alguém te trata com grosseria, você oferece a sua educação. Se alguém quer te convencer de que a melhor maneira de você proteger a população é você armar as pessoas, é você tenta mostrar para essa pessoa que a melhor maneira e mais efetiva de você combater a violência é você proporcionar oportunidade para que as pessoas tenham escola, para que as pessoas tenham educação. E para, no caso daqueles indivíduos em que o mal realmente se instalou como uma doença, volta para aquela questão que nós falamos anteriormente. Essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Não é eliminando os outros, retribuindo a violência com violência, que você vai construir uma sociedade melhor. Eu compreendo o movimento, a angústia, a aflição de alguém que se vê numa situação de insegurança, né, de alguém que se vê ameaçado. É natural que o próprio instinto de preservação faça com que essa pessoa entenda que para ela, se ela estiver armada, vai ser melhor para ela. Mas esse desejo legítimo, esse sentido legítimo de autopreservação, que é um sentido equivocado, porque ela não está preparada para aquilo e ela precisa ser orientada para isso, ele não pode ser utilizado de má fé por pessoas que querem se aproveitar desse medo para poder ocupar os espaços de poder que elas não têm competência técnica e nem moral para poder ocupar, para poder formular políticas públicas que verdadeiramente sirvam para poder tirar as pessoas de condição de violência. Então eu entendo que dar a outra face não é entregar o pescoço ao assassino, é oferecer enquanto cristão aquilo que a gente tem de melhor. Então, se você está dizendo que a gente tem que construir mais presídios, eu te digo que a gente tem que construir mais escolas, e que tem que equipar essas escolas, e que tem que remunerar bem os professores, e que essa escola tem que ser um lugar onde a criança, onde o jovem tenha vontade de estar, onde ele se sinta bem, onde o pai e a mãe possam sair para trabalhar seguros, sabendo que eles vão estar bem, vão estar seguros, vão ser bem tratados, vão ser bem alimentados, vão ser bem educados, vão receber valores para se conviver de maneira digna em uma sociedade, vão receber uma formação sólida para que se levantem como indivíduos produtivos de uma sociedade que precisa de cidadãos de bem, de cidadãos esclarecidos, de cidadãos bem emocionalmente, homens e mulheres de bem, preparados intelectualmente e emocionalmente para construir uma sociedade melhor. E isso se faz com educação, é com acolhimento, não é armando as pessoas, né? É com educação, é com acolhimento, é com oportunidades para quem nunca teve, né? E isso é incompatível com o propósito de violência. É nesse sentido, se você oferece a sua face de violência,
a sua face de repressão, a sua face de intolerância, eu como cristão digo para você que é muito melhor você acolher as pessoas do que simplesmente você reprimê-las. Cláudio, ao invés da gente tentar melhorar os outros, não deveríamos tentar melhorar a nós mesmos e assim só depois tentar melhorar os outros? Olha, eu acho que é um questionamento bem interessante, porque vem bem ao encontro do que aquilo que a gente vem falando desde o começo, né? É aquilo que é o ensinamento que Cristo nos traz, e ele fala daquela questão do argueiro, né, no olho de quem está enxergando a trave no olho do outro, né? Ou vice-versa. E é interessante do que Jesus fala, né? Hipócrita, por que você enxerga, né, o argueiro no olho do outro quando tem uma trave no teu olho? E a gente muitas vezes acha que Jesus está puxando a orelha, né, no sentido de dizer que você está fazendo fofoca, você está apontando o dedo. Ele diz, na verdade, o seguinte: meu filho, é uma absoluta perda de tempo que você queira transformar no outro aquilo que na verdade precisa ser transformado em você. A psicologia fala muito disso para as pessoas, porque normalmente a gente projeta nos outros as sombras que a gente tem, né? Então é comum, por exemplo, que as pessoas condenem nos outros aquilo que elas têm dentro delas mesmas e que precisa ser reparado, que precisa ser consertado. Então, na verdade, eu entendo que esse movimento de autoiluminação e de autoconhecimento, ele é libertador porque faz com que a gente comece, em princípio, a não nos aceitar a nossa busca, porque não é fácil, né? Não é fácil você olhar para si mesmo, enxergar as próprias dificuldades, enxergar as próprias sombras, né? Enxergar que naquele momento que a pessoa que te fecha no trânsito, ou aquela pessoa com quem você tem dificuldade de conviver e de perdoar, e que a convivência e o perdão, eles são impositivos morais para quem quiser ter a vivência plena de uma caminhada cristã. Então a gente vai perceber que na verdade existe muito dentro de nós que precisa ser trabalhado. Tanto que não sobra tempo para poder tentar corrigir aquilo que vem nos outros, aquilo que a gente enxerga nos outros. Então eu acho que a partir do momento em que a gente busca se melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto aluno, enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto esposo, né? Nesse movimento a gente vai irradiando, né? Um pouquinho de cada vez, né? Na parábola dos talentos mesmo, Jesus fala para aquele, Jesus conta que o Senhor falou para aquele que escondeu o talento, né? E tendo medo, escondi na terra o meu talento. O seu talento foi te dado para que você multiplicasse, para que você trabalhasse. Se nessa jornada você perder, se você cair, né, você vai ter sempre a oportunidade de se erguer, de se levantar, mas a nossa jornada é uma jornada de caminhada, de burilamento próprio, e aí nesse caminhar a gente vai entendendo que consertando pequenas coisinhas, né, na questão lá do Livro dos Espíritos que Santo Agostinho diz, como é que eu faço então para poder me melhorar, né, para poder me transformar e me tornar uma pessoa melhor. Ele dá a receita prática. Todos os dias antes de dormir eu examinava o que tinha sido no meu dia, né? Se eu tinha ofendido alguém, se eu tinha feito todo o bem que eu poderia ter feito, se eu poderia ter evitado ter feito o mal que eu fiz, o que eu posso fazer no dia seguinte para melhorar. E eu vou fazendo aquilo ali todo dia, né? Mas sem acusação, sem culpa, com intuito melhor, com intuito cada vez mais firme de melhorar, né? E de progredir. Naquilo que Joana de Ângeles diz, por exemplo, que o ser consciente é aquele que não se acusa, nem se sabota, mas é aquele que se transforma, é aquele que se aprimora dia após dia. Então, nesse movimento de melhorarmos, né, de nos autoconhecer, de nos autoelevar, automaticamente a gente está irradiando no ambiente ao nosso redor. Porque é como aquilo que a gente fala, a gente emana a nossa luz e o nosso exemplo começa a arrebanhar as pessoas, né? A arrastar as pessoas com a gente. E dentro daquela convicção de que a gente começa com pouco. A gente começa com pouco. E aquele que é fiel no pouco está sinalizando para o universo, está sinalizando para Deus que é capaz de ser fiel no muito. E aí essa jornada de transformação, São Francisco fala uma coisa que eu acho que é maravilhosa, e ele diz o seguinte, que a rotina dele era assim, eu começo fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Aí depois eu faço aquilo que eu dou conta, eu faço aquilo que eu posso fazer,
Aí dali a pouco eu estou fazendo coisa que eu nem imaginava que eu conseguia fazer, ou seja, e em breve eu estou fazendo aquilo que parecia impossível. Eu faço uma alusão disso aí como tomar banho frio, nesse frio aí. Porque você vai tomar um banho frio, o que você faz? Você liga o chuveiro e fica olhando lá para a água fria escorrendo, sem coragem de entrar. Aí uma hora sua consciência bate, né? Fala, a gente tá com falta de água no planeta, eu não vou entrar, né? Não vou ficar aqui do lado observando essa água. Aí eu vou fazer o que eu dou conta. O que eu dou conta é botar o pé. Primeiro eu boto o pé, aí eu boto a mão, aí dali eu boto um braço. Aí dali a pouco eu falo, olha, não tem cabimento, né? Eu preciso ser honesto comigo mesmo, tomar um banho decente, porque alguém vai ver que eu não tomei banho direito, né? E aí eu vou, entro embaixo do chuveiro, tomo banho, faço o que tem que ser feito, ou seja, eu começo fazendo aquilo que tem que ser feito, depois eu faço o que eu dou conta, né? E em breve eu estou fazendo o que parecia impossível. Quando termina o banho, o que a gente faz? Rapaz, esse banho frio foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Estou me sentindo uma nova pessoa, uma nova criatura. Muito obrigado, irmão Cláudio, pelas respostas esclarecedoras. E que Deus abençoe a todos nós.